Olá, pessoal. No vídeo de hoje, buscaremos discutir soluções para a atividade 11 do módulo 2 de estruturas de seleção. Bem, nossa atividade 11 traz a seguinte situação-problema. Construa um programa que receba a longitude inteira dos três lados de um possível triângulo. Então, seria ali três valores inteiros representando A, B e C, que possivelmente formariam um triângulo. Caso os três lados representem um triângulo, seu programa deverá informar qual o tipo de triângulo que está sendo representado. Caso contrário, deverá informar que os valores não formam um triângulo. Para isso, a gente vai precisar, então, a partir dos três valores, identificar se de fato formam um triângulo. E a gente já fez uma questão similar a essa anteriormente, né? Ainda nesse modo, onde a gente recebeu três valores inteiros e, a partir desses três valores, identificamos se cada um dos lados é menor do que a soma dos outros dois. Se isso se confirmar para todos os lados ali, para as três opções, a gente tem de fato números que representam um triângulo. E aí, nesse caso, além de representar o triângulo, eu preciso dizer qual tipo de triângulo está sendo representado por esses valores. E aí a gente tem três opções: triângulo escaleno, equilátero e isósceles. No triângulo escaleno, eu tenho todos os lados com medidas diferentes. Já no equilátero, todos os lados possuem medidas iguais, e no isósceles, dois lados possuem a mesma medida e um outro possui uma medida diferente. Então veja que, nesse caso, a gente tem um problema um pouco mais complexo, onde a gente primeiro precisa identificar se os três lados informados eles formam um triângulo. E se formam, a gente verifica qual o tipo desse triângulo. Se não forma, a gente descreve aqui no caso que os lados não formam um triângulo. Então, aqui temos os exemplos. Então, nesse caso, eu tenho três valores aqui, 3, 3 e 3. E nesse caso, esses valores formam um triângulo. Então, se formam um triângulo, eu tenho que verificar qual é o tipo de triângulo que está sendo formado. E a gente consegue perceber que nesse caso é um triângulo equilátero onde todos os lados são iguais. Então, todos os lados aqui têm um valor 3. Já nesse caso aqui, nesse segundo exemplo, a gente tem um valor 10 que é maior do que a soma dos outros dois. Então, 10 é maior que 2 mais um, 3. Então, eu posso afirmar que os lados não formam um triângulo. Já nesse outro caso, eu tenho dados que formam um triângulo e o triângulo ele é isósceles, onde dois lados são iguais e um lado é diferente. Então, eu tenho aqui o lado A e C são iguais e o lado B, nesse caso, é diferente. Já nesse último caso, a gente tem todos os lados formam um triângulo, mas todos os lados têm valores diferentes. Então, é um triângulo escaleno, certo? Então, a gente consegue perceber que a gente vai ter quatro possibilidades dentro do nosso problema de saída. Os lados não formam um triângulo, o triângulo é equilátero, o triângulo é isósceles e o triângulo é escaleno. Só que essas três opções aqui só vão acontecer, de fato, se o triângulo se os valores formarem um triângulo, né? Se eles não formarem um triângulo, eu já vou exibir logo que não formam um triângulo. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Acho que a primeira coisa vamos pegar os dados aqui de entrada. Então, vou pegar três valores inteiros representados aqui em três variáveis. Nesse caso, já vou usar os nomes ali A, B e C mesmo. Então, três valores inteiros. Peguei os três valores inteiros. Ok. E aí agora a gente precisa começar as verificações. A gente vai ter quatro tipos de saída, né? Então a gente vai ter uma saída aqui para os lados não formam um triângulo. E aí, caso eles formem um triângulo, aí eu vou ter outras opções, que seria o triângulo é equilátero, o triângulo é isósceles ou o triângulo é escaleno, né? Então a gente tem essas três possibilidades. Então, qual é a ordem que a gente vai começar a desenvolver as nossas condições? Porque são condições opostas. Então eu vou ter um desvio condicional múltiplo aí. Só que qual é que eu começo primeiro? Eu começo primeiro verificando se ele é um equilátero, se ele é um isósceles ou se ele é um escaleno, mas eu não sei nem se esses valores formam um triângulo. Para ser qualquer um desses três, primeiro eles precisam formar um triângulo. Se não,
eu já vou dizer que ele não é um triângulo. Então, a primeira coisa que eu poderia verificar era isso, né? Se eles não formam um triângulo, e a partir daí, se eles formam um triângulo, ou seja, se eu verifico se eles não formam um triângulo. Se eles formarem um triângulo, a gente já começa a verificar qual tipo que ele é, né? Então, essas outras opções aqui ficariam aqui dentro, né? Então, quando é que ele não forma um triângulo? Seria o oposto de quando ele forma, né? Então, ele forma um triângulo caso um lado seja menor do que todos os lados, no caso, seja menor que a soma dos outros dois. Então, se um lado A for maior do que a soma dos outros dois, significa que ele não forma um triângulo, certo? Então, se A for maior ou igual, na verdade, né? Porque se ele for menor, então se ele for maior ou igual a soma dos outros dois, que seria no caso A, é maior ou igual a B mais C, ou, aí nesse caso vai ser ou, né? Porque o que, que a gente tinha feito? Ó? Se A for menor que A mais B e A for e B for menor que A mais C e C for menor que A mais B, é isso? B menor que A mais C e C menor que A mais B. Ah, aqui está errado. Aqui seria B mais C. Então, se A for menor que B mais C, B for menor que A mais C e C for menor que A mais C, então significa que ele forma um triângulo, certo? Se eu quero verificar que eles não formam um triângulo, eu tenho que fazer uma negação disso tudo. Eu poderia, inclusive, fazer dessa forma, negar toda a nossa, eh, toda a nossa condição. Então, se eu faço essa negação aqui com exclamação, eu tenho o oposto. Mas se eu quisesse fazer o oposto, significa que para ser um triângulo, todos os lados precisam respeitar essa regra. Para não ser um triângulo, basta que um lado não respeite essa regra, que já é suficiente para não ser um triângulo, concorda? Então, nesse caso, o que seria o oposto? Se A for maior ou igual a B mais C, ele já não é um triângulo, porque ele já desrespeitou a regra. Ou se o B for maior ou igual a A mais C, significa que ele também já desrespeitou e não é um triângulo. Então, o oposto seria usar o ou, né? Ou se C for maior ou igual a A mais B, também já desrespeitou e não é um triângulo. Então, desculpa, nesse caso, qualquer uma dessas três condições que ocorreu, eu já posso afirmar que não é um triângulo. Então, por isso eu vou usar o ou, né? Então, poderia usar a negação ou poderia usar o ou, a gente teria a mesma solução, né? Uma condição correta para o mesmo problema. Então, nesse caso, o que, que acontece? Se A for maior ou igual à soma dos outros dois lados, eu já afirmo que não é um triângulo. Se B é maior ou igual à soma dos outros lados, eu já afirmo que não é um triângulo. Ou se C for maior que a soma dos outros dois lados, eu já afirmo que não é um triângulo. Se não, aí eu vou ter que me preocupar agora se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Antes de fazer essa outra, a continuidade da solução, bora já testar aqui parte parcial para a gente ver se está funcionando. Então, vamos para um primeiro exemplo aqui, onde eu sei que não é um triângulo. Então, 2, 10 e 1, certo? Então, se eu coloco aqui 2, 10 e 1, veja que os lados não formam um triângulo. Então, uma das condições ali foi verdadeira e ele já entrou no laço, né? Então, nesse caso, C ou B, né? Porque o 10 estava no B. Então, B era maior ou igual a 3. Então, nesse caso, eu já afirmei que os lados não formam um triângulo. Agora, se formam um triângulo, então se a gente colocar ali, por exemplo, a saída do 3, 3 e 3, o que, que vai falar? Vai falar que triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Por quê? Porque pode ser qualquer um desses. E aí agora eu vou ter que fazer uma análise qual tipo de triângulo que vai ser. Então eu poderia colocar agora uma série de desvios condicionais aqui, né? Com if, else, if e else. Ou eu posso já ligar esse if aqui também. Então, das duas formas está correto, certo? Então,
eu estou usando um desvio condicional múltiplo, onde eu vou ter 4 possibilidades. Ou ele não forma um triângulo. Se ele vier para cá, é porque isso aqui foi falso. Então, significa que ele forma um triângulo. Se ele forma um triângulo, eu preciso agora definir qual tipo de triângulo ele forma. E aí vamos pensar por partes aqui. Que quando eu teria um triângulo equilátero. Então, aqui são o que forma, né? Eu tinha colocado aqui já para ficar em evidência, mas como era um problema que a gente já tinha resolvido, então eu fiz de forma mais rápida aqui, foquei só em identificar os lados que não formam um triângulo. Mas agora, se ele forma um triângulo, ele pode ser equilátero. Equilátero é quando? Equilátero é quando todos os lados são iguais. Então, como é que ficaria a condição para ele ser equilátero? Todos os lados seriam iguais. Algumas pessoas, quando vão desenvolver essa questão, fazem assim: A igual a B igual a C. Só que isso aqui, pessoal, não é computação, né? Não é a forma que o computador vai conseguir compreender. Então, a gente precisa, a gente não pode colocar uma condição com 3 variáveis, né? Então, eu só posso colocar A igual a B, ou B igual a C, ou C igual a A, por aí vai, certo? Então, como é que eu vou definir se todos os valores são iguais? Se A for igual a B e A for igual a C. Aí tem algumas pessoas que colocam também assim, e C igual a A. Só que vamos pensar um pouquinho no processamento lógico. Se A é igual a B e A é igual a C, eu já sei, né, por definição, que C vai ser igual a A, porque A é igual a B e A é igual a C. Então, B é igual a C. A gente tem até um teorema que prova isso, né? Se A é igual a B e A é igual a C, então, logo, B é igual a C. Ou, desculpa, C é igual a A. Então, é isso. Então, para a condição do equilátero, bastaria que eu fizesse a verificação se A é igual a B e A igual a C, e eu teria ali um triângulo equilátero, certo? Agora, qual seria a nossa condição para o isósceles? O isósceles aqui, ou vamos para o escaleno primeiro. O escaleno possui todos os lados com medidas diferentes. Então, como é que eu verificaria se todos os lados possuem medidas diferentes? Então, se A fosse diferente de B, e A fosse diferente de C, e nesse caso, obrigatoriamente, eu ainda preciso verificar o outro, né? Então, se A é diferente de B, A é diferente de C, e se B diferente de C. Então, nesse caso aqui, eu tenho um triângulo isósceles, né? Porque todos o isósceles não, desculpa, escaleno, né? Porque todos os lados possuem medidas diferentes. Então, nesse caso, eu tenho um triângulo do tipo escaleno. E como a gente poderia definir o triângulo isósceles? O isósceles significa que possui dois lados iguais e um diferente. E aí eu tenho três possibilidades, né? Porque A pode ser igual a B e A diferente de C. Então, dessa forma, A e B são iguais, mas é diferente de C. Eu poderia botar aqui B igual a B diferente de C também, né? Se A é igual a B, então tanto faz eu usar A ou B aqui na condição. Eu ainda poderia falar o seguinte: se A é igual a C e A diferente de B, então eu teria dois lados iguais e um diferente também. Ou eu poderia ter B igual a C e B diferente de A. Então eu teria mais uma possibilidade. Caso cada uma dessas, qualquer uma dessas ocorra, eu já teria um triângulo que eu poderia chamar de isósceles, porque tem dois lados iguais e um diferente. Só vai acontecer uma dessas opções. E acontecendo uma, eu já tenho que o triângulo é isósceles. Então, nesse caso, eu vou colocar todas as condições com um ou, né? Então, eu ficaria opa, com a condição dessa forma. Se A igual a B e A diferente de C, já é isósceles. Ou se A igual a C e A diferente de B, já é isósceles. Ou se B é igual a C e B diferente de A, já é isósceles. Então, nós temos essas três possibilidades aqui quando eu sei que é um triângulo. Ele pode ser equilátero, ele pode ser escaleno ou ele pode ser isósceles. E aí, a gente vai ter
uma sequência lá de desvios condicionais com, cadê o nosso código? Com if, else if e else, ou seja, que é o que restar. Porque nesse caso, eu sempre vou ter o triângulo, ele sendo um triângulo, ele sempre vai ser ou equilátero, ou isósceles, ou escaleno. Então perceba que um deles vai ficar no else aqui no final, e não vai precisar de condição. Então eu poderia usar quaisquer condições, né, para começar. Então eu poderia começar verificando se é isósceles e colocar essa condição ali para verificar se é isósceles. Ou eu poderia começar pelo escaleno ou pelo equilátero. E o último, eu não vou precisar colocar condição, porque o último ele já vai ser exibido por ser a última alternativa, né? Então, se não é, por exemplo, equilátero e isósceles, só vai ser escaleno. Ou se não é equilátero e escaleno, ele só pode ser isósceles. Ou se não é escaleno ou isósceles, ele só pode ser equilátero. Então, perceba que uma dessas condições eu não vou precisar colocar. E aí, nesse caso, qual seria a condição que traz um maior custo computacional? Seria do isósceles, né? Que é a condição maior aqui. Então, eu poderia começar pelo equilátero ou escaleno e deixar o isósceles por último, porque ele ficaria no else. Então, seria uma forma otimizada de fazer a verificação. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o equilátero primeiro, vou colocar o escaleno depois. Se você fez, né, com os isósceles, desde que a condição esteja correta, não tem problema também, certo? Só estamos discutindo formas eficientes aqui de solucionar o problema. Então, nesse caso, eu vou começar com equilátero. Então, equilátero, todos os lados são iguais. Então, se A igual a B e A igual a C. Opa, e comercial são dois, né? E aí, lembrando que para isso aqui funcionar, eu já verifiquei se ele não forma um triângulo. Então, se ele veio para o else, é porque ele forma um triângulo. E aí eu estou verificando se ele é equilátero. Se todos os três lados são iguais, ele é equilátero. Se não, agora ele só tem duas opções. Ou ele é escaleno, ou ele é isósceles. Escaleno, todos os lados são diferentes. Então, A teria que ser diferente de B, A teria que ser, ao mesmo tempo, diferente de C, e, ao mesmo tempo, B teria que ser diferente de C. Então, se todos os lados forem diferentes, ele é escaleno. E, nesse caso, o que restou, né, se ele é um triângulo, mas ele não é equilátero e não é escaleno, ele só pode ser isósceles. E aí a gente consegue ter uma solução adequada, né, e que resolve o nosso problema. Então, vamos testar agora para ver se de fato funciona. Então, bora. Vamos iniciar aqui com o primeiro exemplo, onde a gente tem um triângulo equilátero. Então veja que ele já exibiu aqui que o triângulo é equilátero. Agora testando para dar um triângulo quando não é triângulo. Então os lados não formam um triângulo. Agora para isósceles. Para isósceles, 2, 3 e 2. Então veja que o triângulo isósceles. E por fim, para o triângulo escaleno, com todos os lados diferentes. Então, um triângulo escaleno. Então, dessa forma, a gente consegue ver que nosso, nosso programa atende aos exemplos propostos. Uma coisa que eu vou chamar a atenção a vocês é que, ó, nesse desvio condicional, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo três verificações que basta que uma seja verdadeira para ele já entrar. Então, nesse caso, quando a gente está fazendo o teste aqui, a gente está testando se o B, num caso, numa situação problema, onde o B ele é maior ou igual ao A e C, que é justamente essa condição aqui, ó. Então a gente vê que essa condição atende. Só que para certificar que um programa ele realmente está funcionando perfeitamente, a gente precisa testar para todas as condições possíveis. Então o ideal seria, né, verificar para essa condição também. Então a gente poderia colocar aqui 10, 2 e 1. Então o maior ficaria no A.
e depois testar para 2, 1 e 10, deixando aqui o maior no C, para certificar que está tudo ok, né? Porque às vezes a gente faz um teste de acordo a uma das saídas que o exemplo dá e funciona para aquele teste, mas a nossa solução ela tem algum problema ali, não atende outras possibilidades que fazem parte da situação problema. Então, sempre fiquem atentos a isso para desenvolver soluções que atendam a todas as soluções possíveis. Então é isso, pessoal. Né? Essa seria uma solução viável aí para a nossa atividade 11. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.